Chegamos agora ao final dos pontos da nossa lição, não menos importante do que os outros pontos. Diz assim: comprometimento com a igreja local. O primeiro subtópico do quarto ponto diz assim: a igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. 1 Coríntios 3,16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. O segundo subtópico do quarto ponto diz assim: o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde as igrejas se reúnem. A igreja, portanto, é o prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Deixa eu só repetir essa parte aqui. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo, possui seu lugar e função para exercer. 1 Coríntios 12, 27. Um desengrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Muito bem, queridos, nós vamos agora ler a conclusão desta nossa última lição. A conclusão diz assim: chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém. Muito obrigado pelas vossas atenções. Tenha bom aproveito e que Deus lhe abençoe. Amém.